Não perdoo. Eu fico espantado quando ouço isso. Não perdoo. Mas meu espanto é ainda maior quando cristãos dizem isso. Será que um cristão pode dizer isso de coração? Talvez não seja um cristão. Pode ser um frequentador de igreja, o que não vale nada, ainda que muitos tentem se esconder dessa forma. Esse comportamento é típico de quem não é, mas pensa que é. Pense bem. Deus perdoa a todos que se arrependem. Jesus também perdoa a todos que se arrependem. Sendo assim, quem é o homem para não perdoar alguém? Pior, se sou cristão, Cristo dirige minha vida. Se Ele dirige minha vida, Ele está dizendo para eu não perdoar? Não, não mesmo. Você sabe quantas vezes devemos perdoar? Pedro perguntou isso a Jesus, e Jesus deu uma resposta que talvez você não goste. Diz o texto bíblico: Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, versículos 21 e 22. Pedro achava que fora complacente falando em perdoar 7 vezes, já que o normal era perdoar 3 vezes. Fico pensando na cara que ele fez quando Jesus disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Com essa resposta, Jesus estava dizendo que devemos perdoar sempre, toda vez que errarem conosco, entendeu? Mas Jesus não parou por aí. Leia o que ele falou no texto bíblico. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Mateus capítulo 18, dos versículos 23 ao 35. Essa parábola contada por Jesus é fácil de entender. Ele está falando do dever que nós temos de perdoar aos outros porque Deus nos perdoou. Aliás, isso nos leva a outro versículo da Bíblia que fala sobre o perdão. Mateus 6,12 diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quanta gente mentindo por aí, dizendo esse versículo que faz parte da oração do Pai Nosso, mas com o coração repleto de mágoa e sem perdoar ao próximo. Isso é brincar com Deus. Cuidado, diz o texto bíblico, porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. O fato de não perdoar pode trazer o castigo divino sobre a vida do homem. Ele pode ser entregue aos torturadores. Deus está vendo e deixou bem claro que nosso dever é perdoar sempre. Afinal, Ele sempre nos perdoa, e nós devemos seguir o exemplo dele, se realmente somos seus filhos. Que esse coração perdoador
faça parte da nossa vida sempre.